Vamos para mais um vídeo aqui de testemunho de ex-protestante. Olha, agora o Simon Almeida, meu testemunho de conversão, 30 anos no protestantismo e a descoberta da Igreja Católica. Vou deixar o link abaixo aqui, tá certo? Na descrição, para você entrar lá no canal do Simon também e curtir e se inscrever no canal do nosso irmão. Vamos lá? Se você é protestante e está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você deve estar se perguntando o que leva uma pessoa que passou a vida inteira, 30 anos no protestantismo, era filho de pastor, muito envolvido com a igreja, gostava de estudar as escrituras, era apaixonado pelo estudo da história da igreja, a de repente se tornar católico. E muito provavelmente também você já tem a resposta na ponta da língua. Abandonou a fé, Apóstata! abandonou o evangelho, nunca foi protestante de verdade, foi levado pela razão, foi levado pela emoção, passou por algum trauma. E eu te garanto que é exatamente o contrário. Quanto mais eu lia a Bíblia, quanto mais eu estudava e me aprofundava na história da igreja, mais ficava difícil continuar sendo protestante. Então eu só queria te pedir uma coisa. Não concorde comigo. Não discorde de mim. Mas, por favor, assiste com bastante atenção e me ouve até o final desse vídeo. Meu nome é Simon, eu tenho 31 Ah, é anos, Simon? Não é sou Simon, não. esposo da Ana, pai da Júlia e da Mariana, e esse é meu testemunho de conversão à Igreja Católica. Eu nasci em um lar evangélico. Desde muito cedo, os meus pais me ensinaram a amar a Jesus, me ensinaram a amar a Sagrada Escritura, me ensinaram a Amém. amar a Igreja de Cristo. Nós fazíamos parte de uma igreja, que era uma igreja pentecostal, chamada Igreja Cristã Maranata, uma igreja conhecida no Brasil. E apesar de todas as divergências que eu ainda tenho, obviamente, com essa igreja, mas eu sou muito grato por todo o tempo que eu passei lá. Eu aprendi a amar a igreja local, aprendi a amar os irmãos, me envolvi desde muito cedo com a música. Aos 9 anos eu já aprendi a tocar violão, aos 12 já tocava na igreja. Cheguei a tocar no Manaim também, né? E ali conheci muitas pessoas e foi uma verdadeira escola para mim. E eu de fato era muito envolvido com a igreja, envolvido com atividades locais, com evangelizações, viagens para evangelizações, seminários e tantas outras coisas. Eu chegava a dizer que o louvor era a minha vida na igreja. E apesar de tudo isso, apesar daquela convivência de sempre estar envolvido, de chegar cedo na igreja, de montar o som, de participar de ensaios, em determinado momento eu percebi que faltava algo, faltava mais profundidade no relacionamento com Cristo, faltava mais profundidade no conhecimento da Escritura, no conhecimento da Bíblia, no estudo das Sagradas Letras. E em meados de 2014, eu comecei a estudar um pouco melhor teologia, comecei a ter contato com alguns sermões e algumas mensagens de alguns pastores, e foi aí que eu conheci o calvinismo, a doutrina reformada ou as doutrinas da graça, como você quiser chamar. E eu confesso que no calvinismo eu encontrei muita coisa positiva de fato. Eu aprendi a amar a profundidade do texto bíblico, aprendi sobre exegese, aprendi sobre hermenêutica, aprendi sobre estudo e análise do contexto, aprendi a amar a doutrina, aprendi a amar o estudo mais aprofundado da escritura, aprendi a amar as leituras de livros, de bons livros, e a partir disso eu estava convencido de que realmente eu tinha encontrado a vertente mais sólida possível do cristianismo. A fé reformada foi aquilo que foi conquistado pelos nossos reformadores, que afinal nos livraram de toda a idolatria da Igreja Católica, e a partir dali seria, digamos, o ponto inicial da fé cristã. De fato, a construção dos alicerces a partir da doutrina dos apóstolos, da Escritura, da única regra de fé e prática que a Igreja deve seguir. E aí, a partir disso, após alguns anos de estudo, determinados 3 anos, eu acabei saindo da Igreja Cristã Maranata e ingressei na Igreja Batista Reformada. E ali também vivi de uma forma muito intensa, chegando a dar estudos bíblicos, me envolvendo com a parte da música da igreja. E de fato eu estava vivendo um período muito bom e muito frutuoso em termos espirituais. Até que aconteceu uma coisa muito interessante, muito sutil, mas que mudou absolutamente tudo. Eu comecei a ter contato com os pais da igreja, os famosos padres da igreja. Tudo começou com Santo Agostinho. Todo reformado sabe da importância que tem Santo Agostinho para a fé reformada. Todo reformado sabe que Santo Agostinho foi o maior teólogo de todos os tempos depois do apóstolo Paulo. Então me propus a ler um pouco as suas obras e a investigar com um pouco de calma. E foi aí que eu comprei a obra Confissões. E de fato comecei a me aprofundar.
E eu percebi que o Santo Agostinho que se apresentava nas confissões era muito diferente do Santo Agostinho que me apresentaram nos círculos reformados. O Santo Agostinho das confissões rezava pelos mortos, venerava relíquias, venerava os santos, falava de corpos incorruptos e tinha uma visão profundamente enraizada na fé católica. E isso não só nas confissões, mas principalmente quando eu comecei a investigar outras obras de Santo Agostinho, que você mesmo pode verificar, como, por exemplo, o cuidado devido aos mortos, contra Fausto maniqueísta, sobre a natureza e a graça. É bom lembrar o seguinte, isso não foi Santo Agostinho que inventou não, viu? Isso já vinha dentro da igreja. Os apóstolos já iam ensinando isso. A palavra está dizendo isso, né? Aprendam aquilo que nós ensinamos, seja por palavras ou seja de forma oral. Então, tem coisas que, infelizmente, não ficaram dentro da palavra. Por quê? Porque a Bíblia, gente, a Bíblia é um livro que ele conta a história da salvação do homem. Ele não é para trazer regras, né? Então, tem coisas que não entraram dentro da Bíblia, mas foram trazidas pelos apóstolos. E essa tradição já estava vindo ali, ó, na época de Santo Agostinho, de Santo Irineu, né? Então, eles não criaram nada. Eles apenas receberam isso de outros cristãos que vieram de outros cristãos, que vieram dos apóstolos, entendeu? Essa que é a questão. E tantas outras obras que eu tive o prazer de investigar e de ler com um pouco de calma. E aí uma coisa começou a me incomodar bastante. Como é que o maior teólogo de todos os tempos se mostrava ser tão católico? E Santo Agostinho foi apenas o começo, porque depois veio Inácio de Antioquia, veio Policarpo de Esmirna, veio Irineu de Lyon, veio São João Crisóstomo, e daí eu saí puxando toda a série de pais da igreja que a gente tem envolvidos na patrística, ou pelo menos uma boa parte dela, e comecei a perceber que eu não encontrava protestantes, eu não encontrava algo parecido com os evangélicos de hoje, mas de fato eu encontrava católicos. E isso começou a me incomodar bastante, porque eu enxergava uma ausência de fundamento da minha fé protestante já no início da igreja, muito recentemente nos pais da igreja ali do século I, século II, século III. E se nós dissemos que a nossa fé é uma fé apostólica, nós temos que encontrar raiz, inclusive nos pais da igreja. E foi aí que eu comecei a me incomodar e eu fiz uma oração muito específica. Eu me coloquei diante de Deus e disse: Senhor, eu estou enxergando que existem pais da igreja, que existem cristãos piedosos, que amam ao Senhor, que têm apreço pela Escritura, que são de fato católicos. Isso para mim é novidade. Então eu queria pedir uma coisa muito específica para o Senhor, mas também uma coisa muito simples. E eu fiz esse pedido, eu não falei praticamente para ninguém. Se existe verdade no catolicismo, e note, eu não falei se a fé católica é a fé verdadeira. Eu não falei se a igreja católica é a igreja verdadeira. Mas eu disse, se existe verdade no catolicismo, eu quero que o Senhor me dê um sinal. Um sinal simples. Alguém aleatório vai chegar para mim e vai me entregar um crucifixo. Eu acho que eu cheguei a pedir isso por 2 vezes. Quando foi 2 dias depois, eu estava na faculdade, eu lembro que eu estava na frente da sala de aula, e me chegou um colega que era católico, Wesley, ele vai ver esse vídeo, ele vai lembrar, obviamente, desse episódio, e sem saber de nada, ele me vê com a mochila do lado e fala, Simon, abre a mochila. Eu abro a mochila, ele joga um pacote de presente dentro e fala, só abra quando chegar em casa. E aí meu coração já gelou, né? Quando eu cheguei em casa, que eu abri o pacote, era um terço com o crucifixo. Imediatamente eu mando mensagem para Wesley. Cara, por que você me deu isso? E ele falou, eu não sei. Eu estava passando na frente da loja e algo muito forte me disse, entra e compra um terço para Simon. E aí foi o que ele fez. Só. E aí você me pergunta, é por isso que você virou católico? Não, eu ainda estava longe de me tornar católico. Isso foi suficiente para que eu tivesse um apreço maior com relação aos católicos, com relação ao respeito que eu deveria ter por eles, porque também são homens piedosos. Mas não foi o suficiente para me tornar católico. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito provavelmente você deve estar se perguntando, beleza, Simon, você já falou sobre Santo Agostinho, falou sobre os pais da igreja, falou sobre a história da igreja, falou da sua experiência que você teve com o crucifixo, mas a pergunta principal, cadê a base bíblica
Você não provou por um versículo bíblico, você não citou um versículo sequer para comprovar a sua tese de que você está correto em virar católico. E, sinceramente, eu entendo muito bem esse seu pensamento, porque eu também pensava da mesma forma. E eu concordo contigo que uma doutrina ela só é coerente, ela só é correta se ela tiver sido ensinada pelos apóstolos. E aí eu te pergunto, como que a gente sabe que uma doutrina foi ensinada ou não pelos apóstolos? Pela Bíblia, você deve estar pensando. E de fato eu também pensava assim. E esse é o âmago da questão, e essa questão é muito mais importante do que meros debates sobre Maria, sobre o papado, sobre o purgatório, sobre a intercessão dos santos. A grande questão é, de onde vem o conceito de que a Bíblia é a única regra de fé e prática? De onde vem o conceito de que a Bíblia é a única regra final para o cristão? Parece uma pergunta muito simples e muito óbvia, mas essa pergunta muda completamente toda a questão. Porque pensa comigo, se a doutrina da sola escritura, se o conceito de que todas as doutrinas cristãs devem estar ensinadas na escritura, se isso é uma verdade apostólica, isso tem que ter sido ensinado pelos apóstolos. E se você me diz que a doutrina apostólica está na Bíblia, então os apóstolos têm que ter ensinado que nós deveríamos seguir só o que está na escritura. E foi aí que eu comecei a investigar. Não fundamentos bíblicos que dissessem que a escritura é importante, porque isso nós sabemos que é. Não Claro. fundamentos bíblicos que dissessem que a escritura é inspirada, porque isso todos sabem que é. Não versículos que dissessem que a escritura é útil para tornar o homem perfeito. Isso todo cristão concorda. Seja ortodoxo, seja luterano, seja assembleiano, todos sabem que a escritura é útil para tornar o homem perfeito. Quer que eu fale mais um espantalho que se fala contra a Igreja Católica, de que nós não temos a Bíblia como verdade, só temos a tradição e o magistério. Mentira! Isso é um espantalho. Você está batendo em um espantalho, isso não é verdade. A Bíblia, ela tem tanta autoridade sobre a igreja, sobre nós cristãos, quanto o magistério e a tradição, entende? Então, não é que a tradição e o magistério são maiores, não. São três colunas totalmente iguais. E elas que seguram e sustentam a Eu igreja. estava procurando algo muito específico, onde os apóstolos ensinaram que era para seguirmos só o que está escrito na Bíblia. E quanto mais eu procurava, menos eu encontrava. Até Pelo porque nem Bíblia tinha contrário, na época, né? eu encontrei versículos como o texto de 2 Tessalonicenses 2,15 que diz: Portanto, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Percebe o que São Paulo está fazendo aqui? Ele não está colocando tradição contra escritura, como geralmente os protestantes fazem, mas está pondo os dois em pé de igualdade. Sigam os meus ensinamentos, independente de terem sido ensinados por carta, independente de terem sido ensinados por viva voz, ou seja, por tradição oral. E encontrei outros textos também, como por exemplo, 2 Timóteo 2,2. E o que de mim ouviste perante muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar também a outros. Novamente aqui, transmissão da tradição oral. O que de mim ouvistes na presença de muitas testemunhas, isso transmite a outros. Transmite como? Da mesma forma que eles ouviram, por meio da tradição e do ensino oral. A prova disso é que esses que ouviram Timóteo não escreveram outras cartas. Timóteo não escreveu outras cartas, ele obedeceu o ensinamento do apóstolo Paulo dessa forma, transmitindo oralmente os ensinamentos que ele recebeu. E ainda 2 João 1,12, tendo muitas coisas para vos escrever, e preste atenção aqui, não quis fazê-lo com papel e tinta, espero falar-vos face a face. Percebe a seriedade que o São João está falando aqui? Ele disse que tinha coisas para ensinar, mas que ele não queria ensinar por escrito. Escrever. Ele diz que prefere ensinar por via oral, para que eles recebam o seu ensinamento e, assim como no texto de Timóteo, transmitam para outros. São Paulo também diz aos Coríntios, 1 Coríntios 11:34, quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando chegar aí. Se ele está falando de demais coisas, não são as mesmas que ele acabou de ensinar por escrito, mas são outras coisas.
E foi aí que a minha ficha começou a cair. Porque eu comecei a perceber que nas Escrituras os apóstolos nunca ensinaram a seguir somente aquilo que estava escrito. Muito pelo Uhum. contrário, eles ensinavam a guardar todos os seus ensinamentos, seja por via oral, seja por via escrito. E quando eu comecei a perceber isso, que quanto mais eu buscava na Escritura fundamentos, bases para o solo Escritura, mais eu encontrava o contrário, aí de fato eu comecei a ver o meu mundo desmoronar. E comecei a ver o fundamento da fé protestante ruir bem embaixo dos meus pés. E alguém pode argumentar muito rapidamente: sim, de fato, Simon, os apóstolos não ensinam na Escritura a seguir só o que está escrito, porque no período que eles escreviam não estava tudo pronto ainda. Então eles ainda ensinavam por via oral e ensinavam também por escritos. Mas depois que a Escritura ficou pronta, quando nós temos o cânon fechado, aí sim nós devemos seguir só o que está na Escritura, porque é o fundamento correto que nós temos. Ok, mas existe um problema nesse argumento. Porque se você me diz que os apóstolos não ensinaram a seguir só o que estava escrito naquele momento, e que eles também não ensinaram que depois que o cânon ficasse pronto nós deveríamos seguir só a escritura, na verdade, pelo contrário, se você me diz que eles ensinavam sim que era para nós seguirmos as suas tradições via oral e também via escrito, então você está assumindo que os apóstolos nunca ensinaram a seguir só o que está escrito. Em resumo, Uhum. os apóstolos nunca ensinaram a sola escritura. Se Ou contradiz, né? seja, a sola escritura não é uma doutrina bíblica. Você percebe a gravidade disso? A questão não é se a doutrina da sola escritura é uma doutrina lógica, se é uma doutrina que faz sentido, mas é se uma doutrina é apostólica. E foi justamente quando eu percebi isso que o meu mundo começou a ruir, que o chão debaixo dos meus pés começou a de fato desmoronar. Porque se a doutrina que sustenta toda a base do protestantismo, passando desde a justificação somente pela fé até os 5 pontos do calvinismo, não é uma doutrina apostólica, então eu precisava rever absolutamente tudo. E a partir disso foi o que eu comecei a fazer. E se você acha que isso foi o suficiente para me fazer virar católico, não foi. Pelo contrário, eu sempre nutria, ainda que pequena, mas eu nutria uma esperança de que um dia eu encontraria aquele teólogo que traria aquele argumento que faria com que eu tivesse a certeza de que o protestantismo estava certo. Então eu busquei muitos. Eu li Turretini, eu li Herman Bavinck, eu li João Calvino, eu li William Whittaker, li vários reformadores, busquei entender as confissões de fé, vi sermões, vi debates, li muito conteúdo na internet e quanto mais eu me aprofundava, mais eu percebia que o Sola Escritura estava longe de ter um fundamento, seja histórico, seja bíblico, seja cultural, seja filosófico. E cada vez para mim se tornava mais difícil me manter protestante. Até que em meados do ano de 2023, no mês da reforma, mês de outubro, na igreja em que eu estava, nós resolvemos fazer um evento relacionado à reforma protestante. E eu resolvi dar uma palestra acerca de protestantismo e catolicismo, uma análise comparativa. Por que somos protestantes? E eu reuni todo o arcabouço de conhecimento que eu tinha acerca da doutrina da sola escritura e fiz uma palestra de análise comparativa, mostrando os pontos que são prova de que a sola escritura é verdadeira e de que a doutrina do tripé católico, escritura, tradição e magistério, não é verdadeira. E no íntimo eu sabia que aquela palestra que eu ia dar seria a última cartada, seria o meu último veredito. Seria não só uma forma de falar acerca das duas partes de maneira honesta, mas também seria uma forma de pregar tudo aquilo que eu tinha estudado sobre a Sagrada Escritura para mim mesmo e tentar me convencer disso. Eu dei Uhum. a palestra e eu sabia que todos os argumentos que eu estava utilizando, todos eles tinham uma resposta. E qual foi a minha surpresa ao depois da palestra ouvir de algumas pessoas que a explicação que eu dei acerca da fé católica foi muito mais coerente do que a explicação que eu dei acerca da fé protestante. E a partir Hum. disso, sim, eu percebi que eu precisava tomar uma decisão. Não dava para continuar sendo protestante. E a partir disso veio um período muito mais intenso de oração. Passamos por muitas coisas, muitas lágrimas, muitos estudos, muitas leituras, muitos podcasts assistidos juntos e muitas conversas e muito diálogo.
Eu não preciso dizer que a minha esposa passou por todo esse processo comigo, caminhando lado a lado, respeitando e entendendo cada momento. Existem muitas outras Importante isso, coisas, né? muitos outros argumentos e muitos outros Importante. temas que também foram muito importantes na minha conversão e no meu processo de saída do protestantismo, que eu não estou trazendo nesse vídeo, até porque ficaria muito longo. Mas talvez em alguma outra ocasião eu possa trazer esses pontos. Mas esse processo continuou, nós fomos sendo guiados pela mão do nosso sumo pastor, Jesus Cristo, até que em agosto de 2025 nós resolvemos ir à nossa primeira missa, como família, como casal, e a partir daí sim, nós viemos de fato para a Santa Igreja Católica, para a Grande Barca de Pedro, e dali nunca mais nós saímos. E quando eu finalmente entrei na Igreja Católica, eu não encontrei aquilo que me disseram a vida inteira que eu encontraria lá dentro. Eu não encontrei uma religião inventada por homens. Eu não encontrei uma instituição que havia se desviado da fé original. Eu não encontrei um sistema de tradições humanas concorrendo com a palavra de Deus. O que eu encontrei foi uma coisa muito diferente. Eu encontrei uma história que atravessava todos os séculos até alcançar os próprios apóstolos. Pela primeira vez na minha vida, eu podia olhar para a história da igreja e enxergar uma linha contínua, sem rupturas, sem alguém precisando redescobrir o evangelho depois de 1500 anos. Encontrei uma sucessão apostólica viva, numa corrente ininterrupta de bispos, transmitindo aquilo que receberam dos seus predecessores, e de maneira muito especial encontrei algo que me impressionou profundamente, uma sucessão de papas perfeitamente rastreável desde São Pedro até nossos dias. 266 sucessores, de São Pedro até Papa Leão XIV. 266 homens ocupando a mesma cátedra ao longo de quase 2000 anos. Durante esse período, impérios nasceram e desapareceram. Reinos surgiram e caíram. Línguas mudaram. Fronteiras foram redesenhadas. Mas aquela barca continuou navegando. E a partir disso, foi impossível não se lembrar das palavras de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Encontrei também os sacramentos, não apenas símbolos, não apenas lembranças, mas sinais visíveis através dos quais Deus comunica a sua graça ao seu povo. Encontrei o batismo, não como uma mera declaração pública, mas como um novo nascimento. Encontrei a confissão como um encontro concreto com a misericórdia de Deus. Encontrei o matrimônio elevado à dignidade de sacramento, a crisma, a unção dos enfermos. Encontrei aquilo que se tornou o centro de toda a minha vida cristã, a Santíssima Eucaristia. Aquilo que durante anos eu enxerguei apenas como ordenança, apenas como um memorial. Agora eu via como os cristãos dos primeiros séculos viam. O corpo, o sangue, a presença real de Cristo no meio do seu povo. Encontrei uma riqueza espiritual impossível de resumir em poucas palavras. Encontrei os mártires que derramaram o próprio sangue pela fé. Encontrei os santos que viveram o evangelho em grau heróico. Encontrei homens e mulheres de todas as épocas, culturas e nações apontando para Cristo em suas vidas. Encontrei Santo Inácio de Antioquia, Santo Agostinho, Santo Atanásio, São Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Padre Pio, milhares de testemunhas espalhadas por 20 séculos de história. Encontrei uma igreja que preservou as escrituras que tanto você, protestante, ama. Encontrei a igreja que definiu o cânon bíblico, que copiou manuscritos, que evangelizou povos inteiros, que construiu hospitais, universidades, mosteiros, catedrais, e que continua anunciando o mesmo Cristo até hoje. A Igreja Católica não me apresentou um Cristo diferente. Pelo contrário, ela me apresentou o mesmo Cristo que os meus pais me ensinaram a amar lá no início da história, desde criança. Foi como chegar em casa depois de uma longa viagem e perceber que finalmente eu encontrei tudo aquilo que eu procurava. E agora o que eu posso dizer? Bom, eu perdi amigos, fui chamado de idólatra, fui chamado de apóstata, disseram que eu abandonei o Senhor, mas o que eu podia fazer? Fechar os olhos diante de todas as evidências que eu via acerca da fé católica? E diante disso tudo, depois de ouvir agora o meu testemunho, eu queria te fazer um convite. Não vou pedir para você se tornar católico, mas eu queria que você fizesse uma oração, se você tiver coragem. Uma oração simples, mas a oração mais sincera que você já fez em toda a sua vida. Senhor, eu quero a tua verdade, não a minha verdade.
Não a verdade da minha tradição, não a verdade da minha denominação, mas eu É isso quero a aí. tua verdade. A tua Mostra-me a verdade, tua sim. verdade. Guia-me como ovelha tua. Faça essa oração e aguarde, porque eu te garanto, essa oração nunca vai ficar sem respostas. Cristo, que é o bom pastor, conhece as suas ovelhas e jamais permitirá que ninguém as arrebate de suas mãos. Ame a Cristo Jesus, siga a Cristo Jesus, ainda que isso mude todas as suas expectativas, ainda que isso faça com que você tenha que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Esse é o meu testemunho. Deus te abençoe. Valeu, Simon. Que testemunho incrível, rapaz. Olha, realmente, viu? Eu creio que tem muito irmão e irmã protestante com com uma boa intenção de servir a Cristo, de servir a Deus, está buscando verdadeiramente isso, né? Só que precisa encontrar a verdade. Tem outros não, tem outros que se apegaram àquilo e não querem saber mais de nada. É só aquilo que foi te ensinado. Mas tem irmãos e irmãs que estão buscando a Deus, que estão buscando na palavra e vão acabar descobrindo toda a verdade. Lembre-se que enquanto Noé construía a arca, o povo zombava, tá? Então seja muito bem-vindo, Simon, à Igreja de Deus, meu irmão, à Igreja de Jesus Cristo, aqui na terra, aquela que ele disse que as portas do inferno não prevaleceram.